Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Voltamos com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários, indústria do entreter. Meu nome é Rafa Prada e hoje o assunto é um dos filmes mais esperados de 2021 e que finalmente chegou aos cinemas deste Brasilzão. Falamos da versão de Duna, comandada por Denis Villeneuve. E para me acompanhar nesta tarefa, temos a presença do nosso oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Cunha, é o caso de enterrar essa versão de Duna debaixo daquela areia de Arax? Ou temos aí um engradado de especiaria da boa? E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Rapaz, temos aí um belíssimo engradado aí, né, de especiaria da boa. Só acho que talvez Villeneuve pudesse ter usado um pouquinho mais de especiaria aqui no filme. Isso aqui pode parecer um comentário negativo, mas não é. Ao longo do programa vai ficar mais claro aí. Já tô vendo que teremos embates hoje aqui. E eu tô vendo ali, só de olho em um verme do deserto, o seu, o meu, o nosso Marcudo. Marcudo, sai desse sol aí e diz pra gente aqui, foi dessa vez que o nosso Villeneuve errou? Fala, Rafa, Cunha, pessoal. Olha, depois de assistir esse Duna, Rafa, eu te digo com toda certeza, Denis Villeneuve ainda não errou. Polêmico, ainda não errou, Marcudo, eu tô contigo. Mas antes de a gente pegar uma daquelas naves libélulas para sobreviver a Duna, faço um convite aqui para você que está entrando pela primeira vez no Senta que lá vem spoiler. Acesse sklvs.com.br, siga a gente no Instagram e em seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. Estamos nos principais agregadores de podcasts e olha só, vamos adorar saber a sua opinião sobre este e muitos outros filmes e séries, tá bom? Partiu? My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? E vamos que vamos, porque se tem uma coisa que não dá para fazer com Duna é perder tempo. Então vou logo falar aqui do que se trata. Duna nasceu como um livro escrito por Frank Herbert em 1965. A gente acompanha a história de um império intergaláctico na qual as grandes casas convivem com atenção entre si. Como pano de fundo, existe a especiaria melange, uma substância narcótica natural que permite, por exemplo, viagens intergalácticas e poderes proféticos. A única fonte da especiaria é o planeta Arrakis, ou Duna, um local árido, mas disputado por todos, inclusive pelo povo que o habita. Duna já teve uma versão cinematográfica em 1984, dirigida entre aspas aqui por David Lynch. Quase 30 anos depois, Denis Villeneuve, que já tinha aceitado a dura missão de dirigir a sequência de Blade Runner, resolveu assumir as rédeas dessa história que muitos acham que é infilmável, né, Marcudo? É verdade, Rafa, e para assumir essa tarefa, que realmente não é fácil, o roteiro foi escrito a 3 mãos, além do próprio Villeneuve, participam Jon Spikes, que tem no currículo filmes como Passageiros e Doutor Estranho, e Eric Roth, que escreveu Forrest Gump, Munique e Nasce uma Estrela, entre outros, não é pouca coisa. E claro, não dá para deixar de falar do elenco desse Duna, que é protagonizado por Timothée Chalamet como Paul Atreides, Oscar Isaac faz o pai dele, o Duque Leto Atreides, e Rebecca Ferguson faz a mãe dele, a misteriosa Jessica Atreides. Também temos Josh Brolin como Gurney Halleck, Jason Momoa e seus infalíveis My Boy como Duncan Idaho, Zendaya como Shani, Javier Bardem como Stilgar e sem esquecer os vilões interpretados por Stellan Skarsgård, o Barão Harkonnen, e Dave Bautista como Rabban Harkonnen. É muita gente boa, mas isso aí tá se traduzindo em boas impressões também, Cunha? Rapaz, Duna chegou agora no Brasil e nos Estados Unidos, mas já vinha, né, estreando aí em outros mercados nas últimas semanas.
Então a amostragem é grande, né, e bem positiva aí, de uma forma geral. Se a gente olha aí para o IMDb, a gente já tem mais de 140 mil reviews e uma bela média de 8,3 de 10. No Metacritic, a parcial está com 75% da crítica e 82% do público. Lá no Letterboxd está com 4,1 de 5 e no Rotten Tomatoes a crítica crava 83% e o público já está gostando mais, com 91%. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é o quê? Opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. E aí, pessoal, essa nova versão de Duna se sustenta? E aí, Rafa? Olha, Cunha, se a gente pensar no primeiro filme, esse aqui se sustenta e não é pouco, viu? Eu fui com poucas expectativas pro cinema para poder ver esse filme. Eu não achei que o Villeneuve ia conseguir entregar, porque é uma história com 5, 6 livros, é difícil. Seria só uma introdução aqui, né, nessa primeira parte, até tá lá escrito que é a primeira parte. Mas, caras, gostei muito, muito mesmo. Eu tenho uma queda considerável por filmes que tem essa conexão entre personagens, seja ela por fé, seja ela por especiarias, tanto faz. Mas eu gostei muito de como o Villeneuve conseguiu contar a relação ali do Paul com a Shani durante todo o filme. E como ele fez de forma tão sutil o reencontro, sem parecer um grande evento, né? Apesar de que aquela luta é um grande evento do filme. Mas gostei muito, fiquei muito feliz com as tomadas. Tem uma série de homenagens aí no meio do filme que o Marcudo vai comentar também. Gostei demais das tomadas, gostei demais da cinematografia. Cara, é um livro difícil e que por uma primeira parte foi muito bem contada. Eu tô com o Rafa. Duna é um produto que desperta reações bem famosas, né? Se a gente for ver, o livro já tem quase 60 anos. Mas acho que isso acontece pela história, porque ela é muito atual e ela é influente também, né? Eu vi gente falando que era uma cópia de Star Wars e tal, mas não, é o contrário. Duna que é a fonte de tudo isso, né? E esse foi o filme que me fez voltar pro IMAX pela primeira vez em quase 2 anos, né? Não é porque eu entrei no trem do hype, mas porque os filmes do Villeneuve, eles têm um apelo visual muito grande, né? E Duna, sendo um épico, eu achava que merecia a maior tela possível, e eu aconselho todo mundo, devidamente vacinado e de máscara, a experimentar também. Voltando para a questão da história, né? O livro já tratava de uns temas que são super atuais hoje, que nem a questão ambiental, né, a escassez da água, e no ritmo que tá, a água vai acabar virando uma especiaria, né? A repressão contra povos nativos, os embates entre poderes, tendo o capitalismo de fundo. E esses temas, junto com outro que eu acho que é bem forte no filme, que é o autoconhecimento, estão presentes na filmografia do Villeneuve. Por isso que eu estava bem curioso, e eu acho que, de forma geral, ele conseguiu um resultado bem interessante. Eu acho que ele consegue fazer uma construção sólida desse universo, que é bem grande, mesmo que tenha algumas exposições aqui e ali. E eu tô com o Rafa, acho que o filme funciona muito bem na parte técnica. A fotografia, além de bonita, é bem interessante para diferenciar cada casa e cada planeta. A trilha do Hans Zimmer é muito boa, né, com uma pegada meio tribal, muitas vozes. E o áudio no IMAX, pelo menos, é muito imersivo. Então, como cinema e no geral, a experiência foi muito legal. Muito bom, gente. Também estou com vocês. Só que antes de eu começar aqui as minhas primeiras impressões, eu preciso dizer que eu não li o livro e faz tempo que eu não assisto, né, a controversa versão lá do David Lynch, de 84. Então a minha maior referência é o Duna do Jodorowsky, né, que é o melhor documentário sobre um filme aí que nunca existiu, onde o diretor aí conta, né, exatamente como teria sido a adaptação de Duna, mostrando os storyboards da época, né, bem psicodélicos ali, do que seria o filme mais ambicioso já feito, né, que moldaria toda uma geração, enfim. Mas esse Duna de 2021, para mim, ele foi uma jornada muito agradável, sabe? Eu não senti as 2h30 dele. E ainda assim, eu não senti também que o filme foi um blockbuster hiperativo, sabe? Muito pelo contrário, né? Aí, como vocês falaram também, ele é bem contemplativo em vários momentos. Eu vou dispensar longos comentários em relação ao elenco, né? Que realmente é muito bom. Apesar de eu achar que a Zendaya é superestimada. E a própria trilha sonora, que apesar de eu não ser um grande fã de Hans Zimmer, eu acho que aqui, eu concordo muito aqui com o Marcão, ele entregou algo que realmente ajuda a construir demais, né, o estranho mundo de Duna. Eu acho que até chovendo molhado também falar sobre design de produção, né, de primeiríssima linha, mas assim como trabalho de fotografia, mas muitas vezes eu achei tudo muito monocromático e até mundano demais, sabe? Alguns cenários às vezes um pouco estéreis demais, até um pouco genéricos. Mas funcionou de uma forma geral. Gostaria também de falar aqui que eu gostaria
Gostaria também aqui de pontuar que seria muito mais legal ver mais do Barão, né, que aqui tá lembrando muito o Marlon Brando lá, de Apocalipse Sinal. E eu acho que faltou, de uma forma geral, também um pouco mais de substância para o filme. Então, para mim, o Duna de Villeneuve, ele é o primeiro filme divisivo, no sentido de mixed feelings, sabe? Considerando só os filmes sci-fi dele, para mim, o Blade Runner 2049 e A Chegada ainda são bastante superiores. Ainda assim, é um filme que eu quero assistir muito mais vezes, tamanha imersão que eu tive nesse mundão aqui. Ô Cunha, é engraçado você falar isso do A Chegada e do Blade Runner, porque eu vou defender aqui o Villeneuve, talvez o Marcudo venha comigo nessa. É um filme de introdução, né? É a parte 1, teoricamente, de uma trilogia que nós vamos ver nos próximos aí 6, 7 anos do cinema. Acho que por isso que a gente não conseguiu ver ainda uma certa profundidade, apesar de não concordar 100% com isso, com relação especialmente ao personagem do Paul, que eu acho que foi bem construidinho, apesar de ser uma introdução, sabe? Ainda assim, né, Cunha, né, Marcudo, não tem como a gente não comparar essa versão de hoje com a do Lynch, né, lá dos anos 80. De lá pra cá, as coisas evoluíram muito, tudo evoluiu, né, efeitos especiais, até a visão do mundo sobre os assuntos que o livro aborda. Uma crítica que o filme do Lynch recebeu era que o elenco era muito branco e eurocêntrico, óbvio, né, gente, anos 80, né. Já o Villeneuve, né, ele colocou bem mais diversidade em tela, especialmente lá entre o povo, os Fremen, né? Como é que vocês enxergaram essas questões, trazendo para hoje, né? Na visão que nós temos hoje do mundo, da parte de inclusão e diversidade. O Rafa falou lá no começo que muita gente considerava o livro impossível de ser filmado, e a versão de 84, corrida daquele jeito, acabou indo nesse sentido, né? Mas olha só, o Lynch, ou sei lá quem, tentou colocar o livro inteiro em 2 horas e 17 minutos. O Villeneuve gastou 2 horas e 35 minutos só para a primeira parte. E ao contrário do Cunha, eu senti um pouco a duração enquanto assisti o filme, mas eu acho que não teve nenhuma barriga, pelo contrário, né? A gente vê até doses pequenas dos vilões, que nem o Cunha também observou. E na apresentação, e é legal que na apresentação eles já são bem assustadores, né? As vozes dos personagens do Stellan Skarsgård e do Dave Bautista tem um tom diferente, ameaçador. Mas essa questão dos Fremen é bem emblemática mesmo, e não fazia sentido nenhum um povo que vive no deserto ser todo branco, né? Que nem na versão de 84. No livro, pelo que eu vi, também não é assim. Então é legal o Villeneuve colocar mulheres negras nos papéis chaves, que nem a Zendaya e aquela, acho que é juíza de transição que eles falam, né? Que devia ser uma ambientalista, mas pouco faz nesse sentido, podia ter tido mais. Tem o Javier Bardem, né, outro que apareceu pouco nessa primeira parte. É um grupo bem mais diverso. Eu acho legal destacar também o protagonismo feminino por meio da Rebecca Ferguson, que faz a mãe do Paul, que é um personagem complexo, né? Ela fica transitando entre a força de uma Bene Gesserit, né, aquela raça que tem poderes e tudo mais, e os medos de uma mãe. E tem a Charlotte Rampling, que faz uma participação especial muito boa, ela é a reverenda madre. Ela aparece pouco, mas ela tá assustadora também, e ela dá as cartas naquele universo, né? Eu só queria falar rapidinho nessa comparação entre os filmes, sobre os efeitos especiais. Eu acho que os da versão atual são muito bons, e os de 84 também eram pra época, mas eu vi algumas reclamações de que aquele efeito do escudo que eles usam tá tosco no filme de agora, e pra mim aquilo é uma homenagem do Villeneuve pro filme de 84, do mesmo jeito que Star Wars de hoje mantiveram aquele mesmo efeito das naves chegando, das viagens ultra rápidas, sabe? Concordo demais, Marcudo, com você. Tem esse contexto da época, né, em que o filme se passava, né? Quando a gente coloca uma escala de tempo aí, as coisas realmente mudam um pouco de figura. Mas trazendo um pouquinho aí pro Duna de 84, que eu gosto bastante, né? Até por eu não escondo de ninguém que eu adoro David Lynch. A versão dele, né, de 84, poxa, se a gente compara aqui com a versão do Villeneuve, né, era uma versão grotesca, né, exagerada, surrealista, era fantástica até demais, né. E o problema é que o Lynch, né, na ocasião não teve o privilégio do corte final, né, a versão dele tinha mais de 3 horas, e aí o filme ficou todo remendado. Existe aí uma versão Redux, né, feita pelos fãs, uma referência aí, né, a Snyder Cut que a gente teve, que não foi feito pelos fãs, mas é um corte aí bem mais interessante. Os efeitos especiais, né, na época, aí, como o Marcão falou, puta, cara, faltou dinheiro
por conta, todo investimento acabou indo para as locações, né? Que faltou dinheiro também ao longo da produção, então ao longo do filme elas vão ficando piores. Mas o filme do Lynch, ele tinha, vamos lá, talvez um mundo mais aberto, né? Era abordado lá muito mais de política, ecologia, religião. Só que, né, tudo isso num único filme, então ficou aquela salada, né? Muita coisa jogada. E aí, em relação à trilha, na época, a trilha foi feita pelo Toto junto com o Brian Eno, né? Que eram duas referências ali da década de 80, né? Já no filme novo, né, eu senti muito mais uma evolução desse senso de escala, né? Parece que aqui a direção de fotografia aposta até no efeito tilt shift, para fazer todo mundo ficar muito pequeno e o cenário muito grande, né? Então, aqui, esse filme do Villeneuve, ele é mais sobre essa forma como o mundo, de fato, de Duna influencia no amadurecimento ali do Paul. Né? Então, chega a ser quase um estudo de personagem. Então, aqui as questões aí de política, ecologia, de religião são bastante sutis ali, né? Sugestivas. Então, a gente para pensar naquele contexto de fundo e isso começa a fazer sentido. Tem aqui também bastante de cenários práticos, né? Que é uma marca aí do Villeneuve também, se fundindo, né? A cenários aí em CGI. E aí a fotografia do Greg Fraser, né? Que trabalhou aí no Mandaloriano. Só que eu gostaria muito, não sei se vocês ficaram com essa curiosidade, mas eu fiquei muito de ver o que Roger Deakins teria feito com esse Duna, sinceramente. E sobre os personagens e a questão de etnias, eu gostei muito do trabalho também feito ali com os Fremens. Eu acho que o filme ele fica muito mais atual também nesse sentido, né? Cunha, seria interessante ter visto o Roger lá de Blade Runner 2049 aqui também, mas, cara, eu acho que o Patrice Vermette, o Greg Fraser, né, com a fotografia, misturado ali com a trilha do Hans Zimmer, transforma esse épico, né, aqui do Villeneuve num filme que é uma maravilha, né? Ele é imenso. A sensação que você tem às vezes, eu falei isso pra Pri aqui em casa, você tem uma sensação de que falta tela para tanto espaço, mesmo com tanta Exato. tela, sabe? Não é? Parece que você tá sufocado pela imensidão, um negócio muito louco que os Não caras cabe fizeram. na tela, né? Não cabe. Aquele momento em que eles chegam em Arrakis, né, que você tem o exército, você tem as naves, você tem o povo local, os Fremen lá esperando eles chegarem, e eles falando Messias pro povo, né? Cara, é tão grande que parece pequeno, parece que você quer estar lá dentro, sabe? Então acho que essa é uma grande diferença pro filme de 84, né? Mas disparado aqui, como o Marcudo bem pontuou, essa diversidade de elenco, ela pode ser muito bem trabalhada quando você tem um bom diretor, na verdade. Né? Porque seria muito fácil cair em estereótipos aqui, mesmo de personagens diversos dentro de um livro que já foi escrito. E o Villeneuve consegue, cara, com uma habilidade absurda que ele tem, né? Dirigir todos eles sem cair em estereótipos de personagens ou de gêneros ou de tipo de pessoa, sabe? Então acho que é uma grande diferença aqui. Para mim, Duna, com relação a 84, perdão, para mim, com relação ao filme do Lynch, a grande diferença é que não houve uma tentativa de esmagar em 2h30 toda a história, sabe? De novo, vou repetir, isso aqui é uma introdução a um mundo que talvez nem seja contada, porque o número 2, se eu não me engano, o filme número 2, a parte número 2, ainda nem está confirmada, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença, porque o Villeneuve teve tempo, né, para poder trabalhar, e talvez a maior virtude dele aqui tenha sido a paciência com relação ao primeiro filme, né? De ele poder trabalhar, de ele poder escolher bem os personagens, de ele poder contar bem os personagens, e não ter pressa. Eu não sei se o pessoal vai ter pressa ou paciência agora, né, Marcudo, pela parte 2, porque o final é meio apoteótico da parte 1. É meio apoteótico e bem aberto, né? E o Rafa tava falando do trabalho do Villeneuve, que é um dos diretores preferidos da gente aqui no SQLVS, tanto que ele foi escolhido para o nosso primeiro episódio da série Só Diretoria. Se você ainda não escutou, é bem legal para entender um pouco mais sobre o estilo de direção dele, os temas que ele costuma abordar. Corre lá no nosso episódio 88. Mas o assunto aqui é Duna, né? Vocês acham que dá para enxergar a marca do Villeneuve nesse filme? Rapaz, eu consegui sim, em alguns momentos, mas eu vou falar para vocês que de toda a filmografia dele, que a gente já assistiu algumas vezes, né?
é o que eu senti um pouco mais de dificuldade de enxergar essas assinaturas, né? Ali na fotografia a gente vê um pouco disso, né? Temos aí o Greg Fraser fazendo o trabalho aqui. É um trabalho bom, eu gostei, mas como eu falei um pouquinho aqui na abertura, eu sinto às vezes tudo um pouco monocromático demais, sabe? Cores quentes eu acho que fariam mais, fariam bem ao filme em alguns momentos, sabe? Tem cenas que a gente tá ali dentro, né, das naves, dentro ali daquelas estruturas, e aí você vai pro deserto. Eu não senti uma transição tão forte, não consegui sentir o calor do deserto, que é um elemento muito essencial, né? Eu gostaria de sentir sede nesse filme. Eu não cheguei a sentir isso, sabe? Então, volta e meia eles falam, né? Puta, vamos voltar para dentro, porque a temperatura do sol agora tá forte demais, e pelo menos eu não consegui captar isso. Eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês para ver se isso é só uma coisa minha e talvez eu esteja sendo injusto aqui. E aí também, né, a assinatura de Villeneuve a gente sempre viu muito ao longo da carreira dele com o Johan Johansson aí, que morreu precocemente, né, uma pena. Mas eu sinto que o trabalho aqui do Zimmer, né, ele foi muito bom e em alguns momentos até emula um pouco aí do feeling do Johansson, então eu acho que isso contribui também aí com a assinatura do Villeneuve, de uma forma geral, assim como o Zimmer fez, né, com Blade Runner 2049, emulando um pouco do Vangelis atrás. Então acho que de uma forma geral também o Villeneuve ele brinca muito, né, com esse conceito da falta de comunicação entre as pessoas. A gente também tem isso aqui, né, ali entre as casas, né, você vê isso acontecendo entre os personagens. E os filmes dele, de uma forma geral, sempre desafiam a nossa mente, né? E aqui não é nada diferente disso, né? Muito pelo contrário. Todos eles são filmes para serem vistos mais de uma vez. E, novamente, Duna, assim que você termina, você quer começar novamente. Então, eu acho que, sim, é um filme que... E é legal fazer isso, né? A gente vê que o filme ele começa e não tem lá os créditos, né? Você não vê que é um filme do Villeneuve. Mas eu gostaria de fazer esse teste, de assistir esse filme para saber se no final eu falaria, poxa, esse é um filme do Villeneuve. Eu não tenho essa certeza que eu falaria isso. Já os outros filmes, sim. O Cunha, antes de eu entrar na minha parte, eu vou te fazer um desafio aqui, então. Você viu o primeiro filme, você viu o documentário, você deve ter lido um pedaço dos livros em algum momento também. Você lembra de Incêndios, de Villeneuve? Essa parte de Incêndios, cara, a história é tão bem contada que você só se dá conta no final mesmo do que está acontecendo. Você não acha que tem um pouco essa marca da tranquilidade do Villeneuve, da habilidade do Villeneuve em construir uma história tão difícil como Duna e não deixar complicado? Entende? Cara, especialmente para quem não viu o filme, o primeiro, ou para quem não leu o livro. Tem, Rafa. Sem dúvida. Isso existe demais. Tanto que o filme lá do Lynch ele é criticado por isso, né? Ali os primeiros 10 minutos eles jogam tudo na tua cara e, se você não anotar tudo no papelzinho, você vai perdendo a referência ao longo do filme. E aqui não existe isso, de fato. Ele te pega pela mão, né? Foca basicamente na jornada do Paul, né? É um zoom em cima dele. E você vai até o fim, ali naquela, entre aspas, uma certa tranquilidade, para aquela explosão no final, né? Que final é aquele, né? Fazendo a referência aí ao Incêndios, não tem nada a ver o tema, mas o auge, né? Que ele entrega no final, né? Tudo feito de uma forma muito meticulosa. Em relação a esse ponto, sem dúvida, cara, a gente tem aí, sim, uma condução magnífica do Villeneuve. Mas, ainda assim, para mim, dos filmes, é o que menos entrega a assinatura dele, tá? Pelo menos essa visão de um cara que viu uma vez o filme só, tá? E eu tô comparando com os outros que eu vi diversas vezes aqui. Eu acho que a gente vai ter que ver de novo, Cunha, não vai ter como escapar disso, até porque, por exemplo, A Chegada nós vimos várias vezes. Para gravar o episódio 88, a gente gravou várias vezes juntos, né? A gente viu várias vezes, juntos. Incêndios eu revi para gravar. Então, assim, a gente sabe que Villeneuve tem toda uma habilidade para contar histórias. E eu acho que a gente consegue ver esse dedo, essa mão dele aqui em Duna na primeira parte. Mas eu acho que tem uma coisa aqui que a gente não pode ignorar, que a história que o Villeneuve conseguiu construir na indústria permite que ele tenha toda essa paciência que as pessoas têm com ele. Especialmente para ele poder contar a história. Eu concordo contigo, Cunha, em algumas partes onde não é possível realmente identificar que trata-se de filme do Villeneuve. Ao mesmo tempo, se você pensar em A Chegada, a gente falou sobre isso, né, Cunha? Tem algumas partes ali, acho que falam um pouco mais sobre o Villeneuve dentro do filme, mas também não são tão óbvias como aqui, por exemplo, sabe? Eu acho que o principal
principal virtude do Villeneuve aqui vai ser conseguir contar a história de uma maneira, e ele tem esse poder que é absurdo mesmo, sem que as pessoas se percam, sem que vire uma grande confusão. E se a gente pensar no primeiro filme novamente aqui, o primeiro filme era uma baita de uma salada, né, Cunha? Assim, de novo, tudo bem que o Lynch não teve o poder, né, de editar o filme final, a parte final, o Final Cut, mas ao mesmo tempo, eu acho que dá pra perceber aqui nessa parte de contar a história. Mas queria ouvir do Marco o que ele acha também. Primeiro sobre o que o Cunha comentou, assistindo no IMAX, a imersão para mim foi muito grande. Eu consegui me sentir um pouco dentro daquele deserto, sim. E a trilha, principalmente a edição de áudio, ajudou muito nessa imersão. Acho que o tamanho da tela faz toda a diferença aqui. Eu comentei já como que eu acho que tematicamente o filme tem bastante do Villeneuve, e eu queria focar mais nessa questão da construção do personagem, e como é legal a forma como ele vai transformando o Paul no predestinado, né? Primeiro pelas premonições, que são interessantes, porque elas nem sempre são precisas, né? Algumas acontecem do mesmo jeito, outras parecem erradas, né? Que nem aquele cara que ele tem que matar naquele final que o Cunha estava comentando para se tornar um Fremen. E olha outro exemplo legal do que dá para fazer quando a história não está correndo, né? A transição do Paul ficou bem mais crível, né? E ele teve a premonição de que aquele cara seria um guia para ele no deserto. No fundo acabou sendo, né? Guiou ele para uma vida nova. E também a chegada do Paul em Arrakis, primeiro tem aquele clarão quando ele sai da nave, né? Para diferenciar bem o escuro do mundo anterior dele. E quando ele tem o primeiro contato com o deserto, a câmera dá todo um destaque para os pés e depois para as mãos dele na areia. Eu achei toda essa construção bem legal. E eu tô com vocês, eu enxergo um tanto de A Chegada e Blade Runner 2049 nesse filme, especialmente pela construção de universo, né? Eu vi aquela nave pousando no planeta dos Atreides, lembrei das naves de A Chegada. Tem gente que discorda, mas eu acho que o Villeneuve transita muito bem pela ficção científica. Muito. Demais, né, Marco? A Chegada tá entre os melhores filmes que a gente viu nos últimos 50 anos facilmente. E de novo, o que me atrai aqui, ou que me faz fazer essa relação, é a calma, se vocês lembrarem, é a calma como o Villeneuve consegue contar a história em A Chegada. Não tem nenhuma pressa durante o filme, e eu gosto disso porque aqui é a mesma coisa, né, Marco? Que é outra história muito complexa, né? E ele precisava, né, desse cuidado, porque não é uma história, vamos colocar assim, mainstream, né? Pouca gente leu o material fonte, né, o livro de Duna. Então, realmente precisa dessa contextualização, né? Dessa, entre aspas, vagarosidade. Tem muita gente falando mal, que o filme é muito lento, é muito devagar, né? Então, me surpreende até o desempenho de bilheteria que a gente vem tendo, né? Ele não é um filme aí que você tem cortes secos, muita velocidade, né? A gente tem até poucos momentos emocionantes de ação em si. Então, é muito legal ver que, dedo do Villeneuve aí tá transformando em ouro as coisas. Cunha, muito bem lembrado isso, né, cara? Porque eu acho que o momento de luta que nós temos, e é super emocionante, super delicado, sensível essa luta, é a luta final do Paul, né? Quando eles são aceitos. Sim. Acho que ali é o momento de luta que a gente tem mais ação. E ao mesmo tempo, cara, eu não sei vocês, gente, mas eu fiquei emocionado com aquela cena em que o Paul sai andando depois de matar um dos caras da tribo, e todo mundo colocando a mão no ombro dele dizendo, tá tudo bem, né? Você fez o que você foi desafiado a fazer. E é uma delicadeza animal aquela parte ali, né, Marco? Parte da tradição, né? Exato, exatamente isso. E dali pro final, aí tem uma mãozinha do Villeneuve, porque você tem um final que, de novo, vou falar que ele é meio apoteótico, porque fica com o caminho aberto, você vê que finalmente o Paul conhece a Shani ali dentro da tribo, e você não sabe o que vai acontecer. Né? Aquela andada nas dunas, no final, com a mãe do Paul dando um sorrisinho meio de canto de boca, né? E depois fechando a cara novamente, porque ela é a força do filme, né, gente? Ela que é a força do filme, ela que traz a força do Paul e o que ele consegue ver dentro da história, né? Eu acho que tudo tem um toque de Villeneuve assim, no final. E é uma puta de uma história bem contada pela primeira parte, né, Cunha? Nossa, muito bem lembrado, Rafa, esse trecho final, onde a tribo coloca, né, as mãos ali nos ombros do Paul, porque é uma característica realmente muito forte do Villeneuve, ele contar histórias sem diálogo em vários momentos, né? As próprias imagens falam por si. Então essa emoção que você sentiu aí, eu tô lembrando aqui, é de fato, é um sinal de aprovação, tá tudo bem a sua atitude,
né? Ele não precisa deixar aquilo expositivo, né? Ele mostra ali só aquelas atitudes acontecendo e, novamente, é ele no storytelling somente através das cenas. Muito bom, muito bem feito. E antes de você seguir também, Cunha, uma coisa que você marcou do pontuar aqui, eu acho que vale a pena a gente lembrar também, é que apesar de ser um filme grande, um filme com muitos efeitos especiais, não é um filme Michael Bay, né? Tipo de loucura, corrido, cheio de pancadaria, coisas voando. É um negócio super, como é que a gente pode falar? Quase que seco e árido como o deserto, né? Porque não tem aquele exagero. E acho que, de novo, isso aqui é um toque do Villeneuve também. Olhando tudo isso, né, ainda fica bem claro, né, que tudo que a gente falou aqui é apenas a primeira parte, né, da história. Então, além deles mostrarem isso, né, no título, logo na abertura, quando eles colocam o parte 1, ali embaixo do título de Duna, a história simplesmente acaba, né, no meio ali. Você vê que dali pra frente é que parece que o filme vai começar mesmo, né? Toda aquela introdução aconteceu só para chegar naquele momento de transição. Então eu queria perguntar para vocês acham que o filme merece e vai conseguir essa continuação que nós aqui tanto queremos, né? E pelo que eu já li na internet aí, parece que todo mundo quer também. Opa! Antes de você continuar ouvindo o nosso especial de Duna, vale dizer aqui que enquanto editávamos este capítulo maravilhoso, Duna Parte 2 foi confirmado para 2023. Yai! Mas é curioso que o Villeneuve é um diretor muito autoral e o Rafa comentou, né? Os estúdios dão bastante liberdade para ele. Tanto que ele nem lança aquelas versões do diretor, né? Vai pro cinema a visão dele mesmo. Com Blade Runner isso não foi pra frente, né? Ele chegou a dizer que queria fazer outro, mas os resultados, apesar de eu gostar muito do filme, acabaram não sendo bons. Só que Duna parece que tá indo melhor e também é um filme mais fácil de ser assistido pelo público em geral. E o Villeneuve disse esses dias que agora que ele já estabeleceu o universo, a sequência vai ter menos falatório e mais ação, mais cinema, nas palavras dele. E é o que a gente tá esperando, né? Eu espero e eu acho que vai dar certo, sim. Tomara, né, Marco, do que tem a parte 2 e até a parte 3, né? O sucesso do filme nos cinemas do mundo deve bater aí em 40, 50 milhões de dólares no primeiro final de semana. Cara, é mais que um motivo para que a Warner mantenha a produção. E se já tiver em produção, que finalizem, né, Marcudo? E que continue dentro desse tempo para o Villeneuve poder, enfim, trabalhar tudo isso. Uma coisa que eu queria muito ver aqui, Marcudo e Cunha, com relação a Duna, seriam as ramificações que a Disney faz muito bem com as suas franquias. Seria muito legal se a gente tivesse séries ou minisséries explicando, contando um pouco mais de cada uma das personagens, ou de cada um dos países, entre aspas, de cada um dos mundos que existem dentro de Duna. Já foi confirmado, se não para esse ano, para o ano que vem, a primeira série derivada aqui de Duna, que é Duna The Sisterhood, que deve contar a história do clã a qual a mãe do Paul faz parte, né? Para entender um pouco desse grupo que não é religioso, mas tem poderes estranhos e diferentes, e que ao mesmo tempo transforma o Paul no que ele é dentro de Duna. Então já está confirmado, né, isso vai rolar. A gente não pode esquecer que existem outras séries, né, sobre Duna que rolam por aí já, uma de 2000, outra de 2003. A de 2003 é uma sequência, na verdade, de 2000, que chama Crianças de Duna. Então, assim, material tem, interessantíssimo, na verdade. Se você pegar o livro, é como se fosse um Senhor dos Anéis, você pode repicar e contar o que você quiser. Eu torço muito para que tenha a parte 2, e espero que tenha a parte 3 também, né? É estranho fazer parte 1 e 2. Queria voltar num ponto aqui que o Marcudo observou lá no MDB. Eu estava pesquisando aqui sobre o diretor de fotografia e realmente aparece lá pré-produção também de Duna 2, né? Então, geralmente quando isso aparece no MDB, né, o projeto ele já está sendo desenvolvido. Porém, a gente não pode esquecer lá que o Duna de Jodorowsky, ele ganhou o ok para começar a rodar, né? Já tinha passado por toda a etapa também de pré-produção, então também nem sempre é um sinal de vitória. Mas a estreia desse Duna, né, de 2021 lá fora, no final de semana de estreia, ele chegou a ficar atrás de 007 e Venom, né, dessa nova versão de Venom. Então, de novo, né, por ele não ser um filme mainstream, né, tem essa questão aí. O Marcão aqui colocou também que a questão da HBO, né, Max, a estreia, aqui, como é que isso vai funcionar. E eu também vi alguns comentários aí falando que internamente dependeria de quantos novos assinantes traria para a HBO
Max, né? Tem esse game, parece que interno lá dentro da empresa. Me parece que eles até tentaram adiar novamente a estreia para que ela fosse apenas nos cinemas, para garantir, né, esse sucesso também, e por conta aí de, não de um preciosismo, né, mas uma vontade do Villeneuve, né. Então, e aí também, seguindo o que o Rafa falou aí, as séries na HBO Max, né, tem essa série prequel aí que vai acontecer, e eu acho também, Rafa, que vai seguir muito a história da Disney Plus aí com Star Wars, né, essa expansão aí de universo, que aqui em Duna eu acho que vai ser muito bem-vindo, né, e como o Marcudo já colocou aqui também, muita gente fala, né, tá imitando Star Wars e tal, poxa, Duna deu origem a tudo isso, né, então muitas vezes também, até o que eu posso ter falado ao longo desse programa, de alguma coisa parecer familiar, mundana ou genérica demais, talvez tenha sido efeito disso, né, desses filmes aí de Star Wars, de tanto esse plot, né, ter sido colocado já em questão, isso pode ter acontecido aqui em relação à minha opinião, né? E aí quando você vê lá atrás um Jodorowsky falando, né, que seria o primeiro cara a filmar essa história pela primeira vez, realmente era algo que influenciaria toda uma geração. A gente vê isso acontecendo hoje, só que através de vários filmes. Influenciou Alien, influenciou Star Wars, tudo que a gente vê aí é influenciado por Duna. Então esse é um efeito muito legal. Mas voltando para a sequência aí de Duna, para mim ela é dada como certa, né, aí também o Marcudo falou que houve, né, comentários aí também já da Warner, já entre aspas, né, dando como certo, e eu também acho que eles não investiriam aí um pouco mais de 160 milhões de dólares para somente arranhar, né, essa superfície de conteúdo que é Duna. Então, pelo que eu li também, o que acontece no filme, né, é quase nada em relação aos livros, né, somente o início do início, o que me deixa até um pouco preocupado se isso aqui, se a gente está falando sobre algo que não vai ser uma trilogia, mas sim 2 filmes, né? Então, poxa, pouquíssimo tempo, né, para um segundo filme colocar tudo que falta, todas as questões que a gente espera e todos os pontos de ação, de viradas em trama e desenvolvimento até de personagens aí, né? Então eu fico um pouco preocupado, mas talvez o master plan deles aqui seja realmente 2 filmes apenas e todo o restante colocar, desenvolver aí através de séries, né? O que seria muito interessante para o que o Villeneuve não precise sair correndo e a gente consiga as profundidades aí que a gente espera em relação à ecologia, em relação à religião e todos os outros debates consigam aí ser explorados através das séries, né? Vai ser muito legal ver isso. Eu tava rindo alto aqui quando você falou de ficar meio preocupado, porque, né, se tiver só uma parte 2, vai ficar meio apertado o tempo mesmo, né? Ao mesmo tempo, você falou de Star Wars, e eu fico pensando, né, como fazer, ou como transformar, né, Duna numa franquia tão poderosa, entre aspas, aqui, né, que o pessoal demande parte 2, parte 3 e outras séries, levando em consideração que Star Wars tem personagens altamente customizáveis ou vendáveis, por assim dizer, enquanto em Duna aqui, por exemplo, né, a gente tem personagens super fechados e que não se relacionam diretamente com o público. Não dá pra fazer um bonequinho do Paul Atreides? Umas naves libélulas? Essa é a pergunta, Marcudo. Essa é a pergunta. Olha como é que a gente pode fazer naves das libélulas, por exemplo, né, e transformar isso em algo que seja realmente grandioso? Como essa obra-prima merece ser, sabe? Só o Verme que eu acho que não é muito recomendável, né? Mas o resto acho que dá pra fazer. O Verme é o que mais venderia, Marcudo. Você tem dúvida disso? Sem dúvida. Mas, que pergunta boa essa, hein, meu? Eu não sei, eu consigo ver o boneco do Paul, mas não sei. Talvez quando a gente tiver o segundo filme, aí isso fica um pouco mais... Quando tiver mais ação, né? Porque é isso que vende, né? Boneco, né? No fim das contas. Talvez, né? Vocês não conseguem imaginar o quanto de boneco vai vender do Paul, da Shani, do Stilgar? Cara, vai vender demais, muito. Imagina do Dave Bautista também, como Rabba Harkonnen, vai vender pra cacete, mas enfim. É muito bom. Ainda bem que a gente só grava podcast, não deixa dessas coisas, que a gente não entende nada disso. Queridos, vamos para os nossos finalmente então, que são as nossas notinhas. Cunha, de 0 a 100, quantas poltroninhas amarelas você dá para esse Duna de Denis Villeneuve? Bem, Villeneuve não tem medo, né, gente? Se arriscou bastante aí, escolhendo mostrar aí na tela um recorte só do mundo de Duna, focando aí na jornada do Paul. Mas como eu falei antes, eu senti que o filme ele carece um pouquinho mais de substância, né? Até mesmo um pouco mais de riqueza em relação à variedade de cenários, enfim. E quando a gente fala em Villeneuve, né, o sarrafo está sempre alto, né? Novamente, para mim, falando aí só do gênero sci-fi dele, Blade Runner 2049 e A Chegada são superiores.
Então, aqui eu vou de 80 poltronas amarelas, feitas com especiaria desse desertão de Duna. Então é quase um 80, quase 90, né? Ô, Cunha, se você deu um 80, quase 90, eu vou te dar então aqui o que você não quis dar, que são 89 poltronas amarelas para Duna. Especialmente, vou repetir aqui, porque a minha expectativa era muito baixa para esse filme. Fui surpreendido pela delicadeza da história, pelos temas bem contados e intrínsecos à história que estão lá também, pela direção, pela fotografia maravilhosa. Cara, 89 poltronas amarelas é muito justo para Duna. E antes de eu passar pro Marcudo Bastão aqui, vou deixar a nota do Sansa, que mandou aqui 85 poltronas amarelas para Duna. Eu concordo que não é o melhor filme do Villeneuve, mas é muito bom, tem um universo muito bem construído, personagens com arcos interessantes e visualmente eu achei fantástico. Então eu dou 86 poltronas amarelas. Muito bem, queridos, chegamos aqui então a uma média de 85 poltronas amarelas para Duna de Denis Villeneuve. E nós vamos chegando aqui ao final do nosso episódio, mas para fechar, vou pedir aqui para vocês rapidinho, em praticamente um tweet, um motivo, um incentivo final de cada um de nós aqui, para quem ainda não viu, ir lá correndo no cinema, ver um dos melhores filmes dos últimos tempos, hein? Conta pra gente, Marcudo. Olha, eu recomendo pela experiência cinematográfica, ver tudo aquilo numa tela gigante e num áudio que acompanhava foi muito legal, mas sempre com cuidados. Olha, vale por todo o mundão de Duna, em especial os tópteros dos Atreides, né? Que lembram libélulas, é muito, muito legal. Ver uma nave daquelas decolando é muito, muito foda. É legal demais mesmo, viu, Cunha? Mas eu vou deixar aqui um motivo, que é você ver num filme só diversos assuntos importantes, tocados de formas delicadas, né, Marcudo, né, Cunha? Mas apresentados e que, de novo, eu espero tenha a parte 2, que, aliás, esse é outro bom motivo de você ver a parte 1, é ficar com vontade de ver a parte 2. E é isso aí, minha gente. Lembramos a vocês que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler e também do Senta Que Lá Vem Update, para você ficar sempre por dentro das novidades do streaming e do cinema. Pessoal, muitíssimo obrigado, um beijo. Cunha, até a próxima, né? Até a próxima, com certeza. Valeu, meus queridos. Foi bom demais relembrar desse filmão e com certeza a gente vai estar aqui para a parte 2, né, não, Marcão? É verdade, estaremos aí e até a próxima. Marcudo sempre muito, como eu posso dizer aqui, Marcudo, curto e grosso. Queridos, um abraço a todos, até a próxima. Tchau! Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!